Bom, nós, dado o adiantado da hora, a gente já vai prosseguir. Por favor. A gente já vai prosseguir para o nosso último painel desse primeiro encontro de direito tributário, que por tudo que já ocorreu aqui, a gente já sabe, né, Arícia, que ele realmente foi uma semente de continuidade, né? E o tema, nós vamos hoje, nessa parte da tarde aqui, o tema também será debatido amanhã. Então, em função do adiantado da hora, os palestrantes vão falar um pouco menos, né? Os colegas palestrantes, o Cris Costa Neri, o Pedro Caime e o Ramon Rocha Santos, recém-chegado, literalmente. Né? Bom, a Cris dispensa apresentações, né? Mas ela é colega procuradora de Porto Alegre, no exercício da Procuradoria de Adjunta Fiscal, é pós-graduada em Direito Municipal, mestre em Direito, membro do IARGS, coordenadora científica da Revista Brasileira de Direito Municipal, vice-diretora da Escola Superior de Direito Municipal, que muito me honra a parceria, e é também, junto com o Ivo, a grande mentora, né, da programação científica desse evento todo. Então, vai lá, Cris. Então, boa tarde a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Arícia, Vanesca, Ramon, Pedro, é um prazer estar com vocês. Eu, Pedro e Ramon, a gente tem debatido a reforma tributária pela NPM, num grupo de trabalho, que está a Andréia também, está o Ricardo, vários colegas aqui. A gente tem tentado fazer um debate, num primeiro momento, um debate republicano. Em determinados momentos, a gente não consegue fazer um debate tão republicano, né? Mas a gente tem tentado nesse tempo todo. E quero aqui agradecer ao Ivo também pela parceria na organização desse evento. Eu estava dizendo aqui, está muito bom, assim, estou muito feliz com esse resultado, porque a gente está em 2 dias aqui imersos num tema que é o nosso dia a dia, né? Aprendendo, trocando. Tomara que realmente esse seja o primeiro de vários eventos que a gente faça, né, nesse sentido. Então, eu vou falar sobre a reforma, e eu vou falar primeiro, e vou pedir desculpas, porque eu vou sair para uma reunião rápida e volto para ouvir vocês. Mas eu vou falar num contexto geral, né? Então, por isso que eu vou falar aqui primeiro, até porque tem colegas que não estão acompanhando tanto a reforma, né? Então, aqui é o que a nossa... E vocês viram um PowerPoint ali, que bonitinho, 100 anos da PGM? Eu preciso falar isso. Está ali. Ficou lindo, né? Então, essas são as questões básicas que vêm no texto constitucional, né? A reforma, que é a emenda constitucional 132, criando, então, o imposto... Acho que, não sei se eu não passei um ali. Não? Então, cria o imposto seletivo, adota a alíquota padrão como regra geral, regimes específicos para bens e serviços, regimes favorecidos para determinados bens e serviços, preservou a Zona Franca de Manaus, o Simples Nacional, criou o tal cashback, né, e a Cesta Básica Nacional de Alimentos. A questão da alíquota padrão é a fixação de uma alíquota padrão, quando fixada para o IBS, né, vai ser aquela alíquota que vai ser utilizada. Quais são as grandes questões aí que nos importam aqui em relação a IBS e CBS, né? CBS União, IBS Estados e Municípios, né? Regrada e administrada pela primeira vez um imposto compartilhado no país, né? E regrado, então, pelo comitê gestor, que vai fazer todo o gerenciamento do IBS. A tributação vai ser no destino, ou seja, essa é a grande mudança da reforma, né? Não cumulatividade, a previsão é essa, uma legislação uniforme entre CBS e IBS, ou seja, IBS e CBS, que é de competência da União, tem que andar juntos, né? Tem que ter decisões uniformes também, além da legislação, a devolução dos créditos acumulados, a desoneração das exportações, incide sobre importações, e a criação, então, dessa figura nova, aí, que é o comitê gestor para o IBS, que é uma entidade pública que nunca existiu no país, uma entidade de regime especial, que agora é criada com um grande orçamento, né, para se gerenciar, que vai ser o orçamento advindo
dos recursos do IBS, né? Uma porcentagem desses recursos. E a reforma é sobre o consumo, mas ela traz ali algumas questões relacionadas ao IPVA, que todos devem ter ouvido falar, que é a tributação dos veículos aéreos e aquáticos, né? A atualização da base de cálculo da planta genérica de valores de IPTU por decreto, que também trouxe, mas já era algo que existia, né? O ITCMD, assegurando a progressividade, e o ITBI, dispondo sobre antecipação e outros pontos. Eu só trouxe aqui para salientar que, por mais que ela seja uma reforma sobre o consumo, e é uma primeira fase de uma reforma no país, ainda teremos a segunda fase, que é uma reforma sobre patrimônio e renda, que está anunciada e deve vir em algum momento. A reforma sobre o consumo também tratou desses itens aí desta forma rápida, mas tratou nesses pontos, né? Aqui eu trago, então, para vocês algumas questões relacionadas a questões polêmicas ou preocupações em relação à reforma tributária. Toda ela foi, desde o início, e quero dizer aqui para vocês que, inicialmente, ela era muito mais perversa aos municípios do que ela está atualmente, né? Então, eu tenho um colega que diz, eu já elaborei o luto, né? O Ricardo, eu sei que não elaborou, né? O Ricardo é o nosso grande incentivador. Né? Um colega diz, eu já elaborei o luto. Ele está na negação, o Ricardo ficou na negação, ele não evoluiu. E um colega ele falou, eu já elaborei o luto, eu agora vou lutar para que esse negócio seja menos pior, né? Então eu tô nessa linha também. Eu estou elaborando o luto, eu estou tentando fazer com que esse negócio não seja tão ruim. Mas todo dia a gente recebe uma notícia ruim. Agora mesmo a gente recebeu uma notícia da unificação das administrações tributárias, uma proposta do CECIF, né? Enfim, né? Todo o tempo que a gente enxerga muito claramente na reforma, principalmente lá no início, era, sim, uma tentativa de retirar, né, a autonomia municipal, era, sim, uma tentativa de fazer a cobrança dívida de forma centralizada. Isso realmente era real. Mudou para melhor, e isso se deve a todo um trabalho que foi feito pelas entidades municipais, estaduais, claro que brigando entre si muitas vezes, né? Principalmente no nosso caso, municípios, né? Porque a gente tem realidades mais díspares no país, né? Então a gente também tem realidades que não se conversam muito bem, mas fato é que mudou para melhor em função desses trabalhos todos que foram feitos no Congresso Nacional. Agora, ela foi toda montada para que não tivesse nenhum benefício fiscal. Por quê? Porque os benefícios fiscais, se fossem concedidos, né, pelo texto e pela lógica da reforma, eles aumentariam a alíquota, né? De qualquer forma, no tramitar foram, sim, incluídos alguns benefícios fiscais, e por isso se falava numa alíquota inicial de 20%, vocês devem ter ouvido falar, depois chegou a 30%, poderia chegar a 30%. Né? Existe uma real diminuição da litigiosidade. Na minha avaliação, até agora, não vejo essa real diminuição da litigiosidade da forma como ela vem. Ao contrário, né? A gente brinca que os advogados tributaristas estão com tudo, estão em festa, né? Porque trabalho não vai faltar para advogado tributarista. Né? Eu disse ao meu marido, muda de ramo, não importa, muda de ramo. A advocacia pública ela não estava representada em todas as instâncias administrativas, do contencioso administrativo no comitê gestor. Nós trabalhamos emendas no Congresso Nacional, houve ali algumas emendas que estão, né, colocando a advocacia pública em algumas instâncias, a participação da advocacia pública no Fórum de Harmonização e na diretoria de procuradorias, que é uma instância do comitê gestor, mas é algo que ainda está em tramitação, ou seja, foram os dois projetos de lei, o 68, que institui os tributos realmente, e o 108, que cria um comitê gestor para o Senado, eles não estão aprovados ainda, a tendência é que sejam aprovados esse ano, e a gente viu como foi aprovada a reforma no passado, foi no último dia, a galope, papapá. Acho que esse ano deve acontecer de forma semelhante, então a gente tem que ficar atento para que a gente não tenha, né, a redução de nossas prerrogativas, por mais que elas estejam expressamente estabelecidas, que devem ser preservadas as competências privativas das carreiras. Mas é algo que tem que ficar de olho. Né? A questão da paridade no comitê gestor é aquela situação, né? Nós vamos ter 27 estados representados e 27 assentos de municípios, né? Numa dinâmica ali de escolha. Então, os 5.560 municípios vão estar representados por 27 assentos. É isso que a gente tem que ter presente. Né? A resolução consensual de conflitos, ela
veio de uma forma muito tímida na reforma, né? E, ao mesmo tempo que ela vem de uma forma muito tímida, ela também não refere que há a importância de se observar as legislações que já existem. Então, isso é muito importante que seja preservado, né? Porque nós estamos numa evolução nos meios autocompositivos, no direito tributário, né? E essa questão do federalismo cooperativo que a reforma traz, e a reforma, pela primeira vez, traz princípios no seu bojo, no sistema tributário, ainda que sempre se aplicassem os princípios, é a primeira vez que a gente tem princípios desenhados na Constituição no sistema, para o sistema tributário. E o federalismo cooperativo é um deles, né? E será que ele é uma realidade? Hoje não é. A gente vai ter que trabalhar para que isso seja uma realidade, né? Então, aqui algumas questões que eu trago, que são questões importantes, né? No momento que eu defini a alíquota de cobrança do IBS, essa vai ser a alíquota para todos os serviços, né? Se não for definida pelo município ou pelo Estado, vai ser definida por resolução do Senado. Essa operacionalização a gente vai ter que ver como é que vai ficar, né? A gente debateu numa mesa anterior aqui, acho que foi o Matheus que trouxe a questão de ter ajuizado várias ações contra todos os municípios em função, né, das alíquotas pela Lei Complementar 157. A gente espera que isso não se repita, né? Foi uma loucura naquela época. A questão do nível do crescimento do ISS foi algo bastante debatido na projeção, porque o ISS é um imposto que é um dos impostos mais estáveis na federação, né, em termos de cobrança, de legislação, e tem um nível de projeção que é um nível de crescimento, e isso tinha que ser considerado para que os municípios não tivessem perda financeira nessa distribuição dentro da alíquota do IBS, nesse imposto compartilhado. Então, é isso que é algo que, a princípio, se equalizou de uma forma melhor depois no texto final. Aí a questão da manutenção dos serviços públicos, as competências constitucionais, e por isso é tão importante essa divisão da arrecadação de uma forma correta e de uma forma rápida. O comitê gestor ele é tão crucial nessa reforma que ele precisa funcionar. Se ele não funcionar a contento, morreu toda a reforma. E o Pedro fala isso, né? Se o botãozinho ali não funcionar, porque é um sistema, acabou, né? Acabou a reforma tributária. Então, a gente tem que ter bem presente isso. Os municípios e os estados eles têm que receber o produto da arrecadação de uma forma rápida, ágil, correta, né? Então, tem que funcionar esse comitê gestor, né? A questão dos benefícios fiscais, eu faço aqui um parênteses assim, para a gente, um registro, né, de que os benefícios fiscais eles servem para gestão fiscal e gestão tributária, principalmente nos municípios, né? Nós temos áreas em Porto Alegre em que nós incentivamos com isenções ou com redução de alíquota, né, melhor falando, justamente para incentivar empresas em determinados bairros, incentivar determinados serviços, né? Isso é algo que a gente vai haver um engessamento, sim, da gestão tributária e fiscal, e isso é uma retirada, né, ainda que parcial, da autonomia. E a questão da judicialização dos conflitos, depois eu vou falar mais adiante, é algo que realmente sem definição nenhuma. Ali ficou em cima. Algumas reflexões, né? A gente avançou muito na questão dos instrumentos eletrônicos de fiscalização. A nota fiscal eletrônica é uma realidade que deve prosseguir, né? A gente precisa se preocupar com as resoluções consensuais e com os projetos federais em tramitação, que eu falei um pouco antes de manhã e vou falar mais adiante, né? Temos uma experiência aí de 50 anos com uma tributação, né, vigente em relação ao ISS e ICMS, e a gente não pode perder a expertise que já se adquiriu com essa implantação. Então, temos que mudar, sim. Nosso sistema tributário é um sistema que precisa de atualização, mas a gente não pode errar, né? A gente não pode mudar de uma forma tão radical, e é uma mudança muito radical, né, errando. Então, uma das preocupações que eu trago é a questão das discussões e das decisões de governo ou do próprio comitê gestor, né? Essas decisões elas têm a tendência de ser pela média, porque quando nós temos 5.560 municípios representados por 27, a tendência é que a média paute a decisão. E será que isso vai contemplar as realidades que nós temos nos municípios, né? A gente tem realidades muito diferentes, então é algo preocupante, né? Em relação ao comitê gestor, né, é a preocupação também que o comitê gestor ele vai poder editar a sua forma de funcionamento. Então, o que a gente tem ali no 108 são as definições gerais, mas vai vir regulamentação,
do comitê gestor, regimento de como vai funcionar. Então, é importante também que a gente mantenha a independência técnica, que a gente mantenha a independência e autonomia das carreiras de Estado que atuam nas administrações públicas para que possam cumprir sua função. E que o comitê gestor, né, tenha essa independência aí, de acordo com a Constituição, para poder atuar, né, de uma forma realmente harmônica e que realmente preserve todas essas competências, né? As leis complementares, então, que hoje estão em tramitação, elas... Cuida o horário para mim, Vanessa, que me avisa. Essas leis complementares que hoje estão em tramitação são 68 e o 108, né? São importantes marcos, e aí eu trago assim, esses lembretes assim, para a gente ter a exata noção de que a gente está num momento único, realmente, no país, de uma grande discussão democrática sobre o sistema tributário. Isso é fato. Vários colegas aqui participaram dos grupos de trabalho, né, participaram das instâncias de discussão. Isso é realmente um marco no país, né? Mas é um modelo totalmente disruptivo. Ele rompe com a tributação sobre o consumo de uma forma bastante radical. Então, tem que servir este momento para que a gente aprimore o processo tributário. Né? A gente tem que aproveitar este momento para que esse processo tributário seja aprimorado, né, em consonância com a Constituição. Então, o que a gente tem que prestar atenção na tramitação desses projetos de lei que estão no Congresso Nacional, e bom que a gente tivesse um tempo para debater lá também, com todas as instâncias, é que realmente sejam projetos que tragam uma evolução para a tributação, né, que garantam segurança jurídica e que não aumentem a litigiosidade. Né? Acho que é importante a gente acompanhar realmente esses projetos de lei e se inserir naquilo que a gente entende que é possível. Eu trago isso porque a gente... Vocês já ouviram as palestras de manhã, a Ana falou bastante aqui, o Ivo, sobre as questões da autocomposição, e Porto Alegre, né, a gente trabalhou muito para que fosse uma realidade, né, Ricardo? E a gente não viu, em toda a tramitação da emenda constitucional, uma efetiva preocupação com essa redução da litigiosidade. Né? Tem aqui todos aqueles PLs que estão listados ali, são projetos de lei que foram trabalhados pela comissão da ministra Regina Helena Costa, que trouxeram ali várias disposições para aperfeiçoar e reformam o processo tributário brasileiro, e esses projetos não estão andando. Né? Inclusive, eu acho que foi arquivado, alguns foram aglutinados, arquivados. Né? Então, assim, a gente está tratando de todo o sistema tributário com projetos de lei que foram elaborados por uma comissão que estudou, que se dedicou a estudar e que não estão conversando, ou, pelo menos, não estão tramitando de uma forma conjunta para que, efetivamente, a gente tenha ali a arbitragem, a gente tenha a transação, a gente tenha a mediação nacional, a lei de execuções fiscais, que é o nosso projeto de lei que abriu aqui o nosso evento 2488, que são tão importantes nesse processo todo. Né? E, para mim, isso tudo tem que andar de uma forma conjunta para que a gente não tenha prejuízo. Né? E aí, aquela brincadeira ali que eu fiz é justamente porque é um pouco isso. Né? A gente tem que conversar, mas a gente não quer conversar. Né? Só que não. Né? Só que não. Ai, voltou. Então, já me encaminhando para o final, acho que a gente não pode esquecer, e quando a gente discute a questão da tributação, a gente tem que lembrar que a gente está discutindo para que a gente tenha cidades melhores, para que a gente tenha estados melhores, porque é com a tributação que a gente faz o financiamento das cidades, é com a tributação que a gente faz o investimento nas cidades. Né? Então, o Estado ele precisa ter meios para reduzir as desigualdades sociais, porque é competência constitucional dos estados, por comando constitucional, reduzir as desigualdades de forma macro. Não tem como fazer isso, né, por milagre. A gente só consegue fazer isso com uma tributação adequada, com uma cobrança efetiva, e acho que tudo que a gente ouviu aqui ontem e hoje justamente mostra essa intenção de acertar de forma adequada, né, para que a gente tenha uma tributação adequada. E a nossa função como carreira de Estado nessa área tem que ser nesse sentido, para que a gente tenha uma correta tributação, né, que a gente tenha um trabalho que possa ser bem prestado para retornar investimento para as cidades. Esse é o nosso objetivo. Né? Então, acho que o bojo da reforma tributária, trazendo aqui uma contextualização geral para vocês, porque o Ramon e o Pedro vão aprofundar muito melhor, é justamente nesse sentido. O debate da reforma tributária, o debate do sistema tributário brasileiro, ele tem que servir para que as cidades tenham melhores investimentos e para que a gente possa adequadamente
prestar, então, esse trabalho. Então, era isso. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Acho que esse panorama só dá conta da responsabilidade da carreira de Estado que somos, né? E que bom que essa expressão de vocês colocando como estamos representados nessa discussão, né? Dá orgulho, eu que não sou da área tributária, né, de ouvir essas reflexões todas, né, porque é para isso que a gente é carreira de Estado também. Então, Pedro Caymmi, procurador do município de Salvador, professor de Direito Tributário da Universidade Federal da Bahia e mestre em Direito Público pela mesma universidade, e uma pessoa que tem, por nós, acompanhado todo esse momento. Também esteve conosco lá no evento online, né, que nós fizemos na Escola de Direito Municipal em abril, né, falando sobre o tema. Por favor. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela lembrança. Primeiro, eu queria agradecer a lembrança de meu nome para participar do evento e a oportunidade de dividir o ambiente, né, não só com as pessoas que integram a mesa comigo, mas com todos aqui presentes. Deixa eu só controlar o tempo aqui, que a gente, como foi lembrado, estamos no limite, né? Pessoas que eu admiro e pessoas que não são só colegas, né? São amigos meus aqui, o Ricardo, André, Armon e muitos outros aqui, Alex, eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui. E é sempre um prazer encontrar com vocês e com todos os outros. Eu tinha planejado inicialmente pensar 3 pontos... É para baixo, né? Eu tinha pensado inicialmente em pensar 3 pontos da reforma. Eu reduzi para 1. E reduzi para o mais importante, eu acho, no nosso atual contexto, que é o contencioso judicial. E eu fiz uma brincadeira com o Ricardo, que é nosso eterno combatente do bom combate, sobre a etapa do luto, da negação. Mas precisamos de mais Don Quixotes e menos moinhos. O contencioso judicial, eu acho que quem vive em negação em relação a ele é a reforma. A reforma tributária está numa constante negação sobre a necessidade de regulação do contencioso judicial. Aliás, a exposição de motivos do PLP 68 diz isso, diz, não, nós vamos deixar para ver isso depois, vai ser outro projeto, vai ter um grupo de trabalho e vamos adiante. E eu acho, e aí é uma opinião que não caiu do céu, mas é minha opinião, que isso se deve a alguns fatores. Primeiro, essa reforma, boa ou ruim, certo ou errado, implementada ou não, ela foi pensada prioritariamente por economistas e por auditores fiscais. Tanto é que o coração dessa reforma é o sistema de arrecadação. E essa é uma reforma... E veja, o que é o processo judicial? Aqui, teoria geral do processo 1, resumido para concurso. Processo judicial é um mecanismo, é uma tecnologia, né, comunicativa de formação de disciplinas jurídicas concretas ou de comandos normativos concretos aplicados a uma determinada situação. É o jurisdictio, né, o dizer o direito, ou o cognitio, a função cognitiva. E também a adoção de medidas práticas materiais de implantação no mundo fático desse comando. É o executio, a execução. Para o pessoal da Faria Lima, law enforcement, né? O pessoal gosta muito hoje do law enforcement. E você tem, ao lado disso, o poder geral de cautela, que é, né, a proteção dessas 2 funções essenciais contra os efeitos deletérios do tempo. O processo é isso. Na visão da reforma, na visão original, o enforcement você não vai precisar, porque você não vai ter inadimplência, porque o sistema de informática perfeito vai impedir que alguém não pague, porque a retenção pelos operadores de meios eletrônicos de pagamento, ou split payment, conjugado com alguns critérios para aproveitamento do crédito, simplesmente eliminaria a inadimplência básica, aquela inadimplência que a gente conhece tanto do IPTU. Isso não existiria. Segundo, o projeto original, com sua ideia de neutralidade absoluta, ele eliminaria o litígio sobre a questão de dizer o direito. Porque a base de incidência era ampla, tudo seria tributável, tudo que se mexe, né? Bens, direitos, serviços, imóveis e por aí vai. A não cumulatividade seria efetivamente plena, então você não teria discussão sobre o que gera e não gera crédito, porque tudo geraria crédito. E, como a neutralidade seria plena, você teria um único regime aplicável a toda e qualquer atividade. Então, eu não teria discussão se isso aqui é produto hortícola ou se isso aqui é produto agrícola. Eu não teria discussão se isso é equipamento para pessoas com deficiência ou se é equipamento para pessoas que têm uma determinada comorbidade que não chega a se qualificar como deficiência. Só que o mundo real bateu na porta.
Ou seja, esse sistema que garante a inadimplência absoluta, ninguém sabe ainda se vai funcionar. Essa base tão ampla, ela já tem questionamentos sobre situações que estão ou não enquadradas nela. Essa não cumulatividade plena, quem leu o PLP 68 sabe que tem pontos altamente complexos ali sobre isso. E essa neutralidade absoluta, vamos dizer assim, nós temos, acho que 30 regimes diferenciados, 10 regimes específicos, zona franca, simples. Então, essa ideia inicial de que a reforma, por si só, reduziria o litígio a 5%, como está num estudo, ela se baseou em premissas que não são fáticas, não viraram realidade. Ou até, o Ricardo estava na hora, estava almoçando, eu e ele, um colega da PGFN, que eu não acho melhor não dizer o nome, e ele dizendo que conversou com uma determinada pessoa, não porque para não comprometer ele, né? Ele conversou com uma determinada pessoa e perguntou, e como é a litigiosidade do IVA nos outros lugares? Aí a pessoa fez, é pouco. Aí ele fez, agora eu estou tranquilo, é pouco. Né? Então, pouco é um dado extremamente técnico para você orientar uma reforma dessa proporção no Brasil. Então, a gente tem, obviamente, que precisa ser pensado esse contencioso. Eu só vou dar um passo atrás nessa análise do contencioso, para poder, e vocês vão ver que isso é importante para a gente entender algumas variáveis que eu queria expor, que vão precisar ser enfrentadas de algum modo sobre isso. A primeira é a ideia de que o IBS, né, ele é um tributo transfederativo, no sentido que ele é algo disruptivo, como disse Cris. Ele é de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Isso tem duas consequências importantes. Voltando agora para tributário 1, resumo para concurso. Todo livro tem lá o que é competência tributária. É a divisão, é a delimitação do poder tributário por ente federado para que ele possa exercer o seu poder de tributar. E tem aquela divisão da competência tributária, que é a legislativa, e da capacidade tributária ativa, ou competência administrativa, que é o poder de arrecadar, fiscalizar, lançar e administrar o tributo. Pois bem, eu acho que muita gente não se deu noção disso ainda, mas o IBS ele é muito mais complexo do que parece você simplesmente dizer que a competência é compartilhada. Porque a competência tributária, me desculpe a questão da alíquota, ela sequer é compartilhada. A competência tributária não é exercida por estados e municípios. Isso vai estar numa lei complementar federal, como está agora no PLP 68. Estados e municípios só podem fixar uma alíquota e, mesmo assim, uniforme, salvo as situações que já foram excepcionadas pela lei complementar e pela emenda 132, e, ainda assim, se quiserem, nem fazem isso, jogam na alíquota de referência. Segundo, além de não ser exercida, ela vai ser exercida na esfera nacional, vamos lá, Sotomayor Borges, lei complementar nacional, lei complementar federal, ela vai ser exercida na esfera nacional em conjunto com a competência federal para o CBS e obrigatoriamente nos mesmos termos. Obrigatoriamente com o mesmo fato, mesma imunidade, mesma não cumulatividade, mesmo contribuinte, mesmos regimes especiais. Então, ela não só não é exercida por estados e municípios, salvo a pegadinha da alíquota, né, que ficou aí para garantia, para ser discutida na DIN, é o argumento do ministro na hora da DIN, mas, além de, salvo isso, ela não só não é exercida por estados e municípios, como é exercida junto com a da CBS, nos mesmos moldes e nas mesmas questões da União. Segundo, a capacidade tributária ativa, ela como ficou ao final da emenda 132, eu até concordo com o Cris, ela ficou menos lesiva para os municípios do que era o original, mas ficou mais confusa. Parte dessa capacidade tributária ativa, ela vai ser exercida pelo comitê gestor diretamente, e parte vai ser... Eu sei que eu estou entrando no seu tema, mas é rapidinho. E parte dessa capacidade tributária ativa vai ser exercida por estados e municípios sob coordenação do comitê gestor, mediante um compartilhamento de competências que, cá entre nós, ninguém sabe como isso vai funcionar. Porque o artigo 156B ele diz, né, será exercido de forma integrada exclusivamente por meio do comitê gestor. E aí, onde é que está a competência? Que essa é do comitê gestor, e não tem dúvida que a Cristiane acabou de falar. Arrecadar o imposto, efetuar as compensações de cashback e não cumulatividade, e então distribuir o restante para estados, DF e municípios. E todo mundo vai falar, pelo critério do destino? Não, não vai dar tempo de eu falar disso. Mas esse critério do destino, ele se conjuga com o critério atual por um período de 50 anos. Só vai ser destino mesmo em 2077. O que é outra coisa que também não se pensou. Isso vai gerar uma série de conflitos interfederativos que se imagina que vão ser resolvidos dentro do comitê gestor, mas se não resolver, vai ter que ter uma instância judiciária para os estados e municípios acionarem ou os outros estados e municípios ou o comitê gestor. Mas isso não dá nem tempo de falar. Então, a capacidade tributária ativa de arrecadar, distribuir e compensar é do comitê gestor, diretamente.
Quando você, no entanto, outra parcela da capacidade tributária ativa está no 56B, parágrafo 2º, 5º, ou seja, fiscalização, lançamento, cobrança e representação administrativa ou judicial, não serão exercidas diretamente pelo comitê gestor. Serão exercidas pelos municípios e pelos estados, por meio das suas administrações tributárias e procuradorias, por meio de delegação ou de compartilhamento coordenada pelo comitê gestor. Sendo que aquilo que foi exercido diretamente no comitê gestor, o comitê gestor tem que requisitar, né, servidores dos estados e municípios. Então percebam, competência tributária, vamos lá, vamos ser claros, é da União, a competência legislativa é da União, que é a lei complementar nacional, o Congresso é a União, e a capacidade tributária ativa, o pedaço do sistema, da arrecadação pelo sistema, fica com o comitê gestor, o pedaço de fiscalização, lançamento e cobrança fica com os estados e municípios coordenados pelo comitê gestor. Por que eu digo isso? Porque o litígio vai estar aqui. O litígio vai estar normalmente ou no jurisdictio de estou no regime especial ou não, sou imune ou não, isso aqui é fato gerador ou não, ou vai estar na discussão sobre determinada cobrança. Eu tenho fé, que é uma questão hoje de fé, de que quando apertar o botão, o split vai funcionar, o sistema de arrecadação eletrônica vai funcionar, mas isso não resolve todo o problema. Isso pode, eu acho que não, sendo sincero, eu acho que isso vai reduzir a inadimplência. Aquela ideia do cara que ele podia esperar no mês seguinte para ver se pagava ou fazia caixa, ele podia optar por pegar emprestado na mão do Estado ou do banco, ele não vai ter essa opção. Isso eu acho que realmente é um ganho. Não acho que é a solução mágica para tudo, mas acho que é um ganho. E aí vem a grande questão. Quando a gente tem essa gestão compartilhada e essa estrutura do IBS desse modo, primeiro você vem, quem é que tem competência para representação judicial e extrajudicial? Os estados e municípios. O comitê gestor, pelo texto da emenda, não tem. Não está na emenda constitucional. Nem no PLP 108 até agora, porque o PLP 108 vão fatiar, vão mudar, ninguém sabe o que vai sair mais. O Conselho Federativo, que é o comitê gestor, o slide até está desatualizado, eu nunca percebi isso. Ele não tem quadro próprio. O PLP 108 fala nessa requisição de quadro, que em tese ele pode ter lá procuradores, e aí imagine a loucura que vai ser esse critério de exceção. Aí vamos para os pontos que são derivados do que eu acabei de falar. A CBS e a IBS, como eu disse, elas vão ter identidade de incidência. Ora, quem tem identidade de aplicação, tem identidade de problema na aplicação também, isso é óbvio. Como eu disse, alguém vai dizer que é imune quanto à CBS, mas vai optar por não discutir a IBS, ela só quer ser imune de um, porque ela não gosta da União e gosta dos estados e municípios. Alguém vai dizer que se enquadra num regime diferenciado, que tem redução de alíquota para a CBS, mas que não se enquadra para o IBS, ou o contrário, porque ela quer pagar a CBS, porque ela gosta da Seguridade Social. Claro que não. 99,9%, salvo as discussões sobre destino, que aí podem versar sobre a alíquota específica de estados e municípios, ela vai ser a mesma. A discussão vai ser a mesma. Então a discussão vai ser conjunta. E aí a gente entra em dois pontos. Como a IBS, repito, ela é esse compartilhamento nesses moldes que eu falei entre estados e municípios, me parece meio que obrigatório a existência de um litisconsórcio. Muito embora a gente possa pensar situações assim, o lançamento vai ser feito, e aí o PLP 108 parece que vai mudar isso, mas em tese hoje tem, como é que o Ricardo chama, o CVC da fiscalização, né? Junta todo mundo para viajar, para fiscalizar em conjunto. Aí o lançamento ele levaria em conta apenas aqueles municípios ou estados que fizeram o lançamento. Então seria um litisconsórcio só deles. O que não faz muito sentido, porque a receita pode ser de outro. Mas você teria algum tipo de litisconsórcio. E veja, nem sempre um litisconsórcio unitário. O unitário é aquele que afeta igualmente a todos os litisconsórcios. Aqui não, porque pode ser uma discussão sobre destino. Então, um litisconsórcio pode ser prejudicado, o outro auxiliado. Um litisconsórcio pode, inclusive, ter interesse contraposto ao outro litisconsórcio. E até uma questão de se ver até onde existirá ou não litisconsórcio. Segundo, em regra, eu, pelo menos, enxergo que vai ter um litisconsórcio com a União. Pelo menos nas ações chamadas anti-exacionais, nas ações onde o contribuinte impugna uma determinada cobrança. E o litisconsórcio com a União, no ativo, você pode até dizer que não, a União cobra um, você cobra outro. É loucura, é igual a coisa do contencioso administrativo, que cada um decide o seu, depois um dia se resolverem e harmonizam. Isso é algo contrário a qualquer princípio mínimo de efetividade. Mas, enfim, teoricamente possível. Mas o passivo, para mim, não tem jeito. O passivo, dificilmente vai acontecer o questionamento de um sem o questionamento do outro. E aí, se você tem um litisconsórcio, como está o texto constitucional hoje, força atrativa da Justiça Federal, artigo 109.1.
Qualquer conflito que a União seja opositora, a União apareceu no processo, a AGU e a PGFN atravessaram uma petição, o processo vai para a Justiça Federal. Então, tudo vai para a Justiça Federal. Isso gera um problema, que foi dito por um membro do Judiciário. A reforma deixou de ser tributária nesse momento e passou a ser uma reforma do Judiciário. E ninguém faz a reforma do Judiciário sem o Judiciário. Isso foi a frase de um membro do CNJ. Falou, como é que vocês querem fazer uma reforma do Judiciário sem o Judiciário? Ninguém reforma nada aqui sem a gente fazer. Então, como é que você vai impor de fora uma reforma da estrutura do Poder Judiciário? Então, isso é um problema, porque ou você vai admitir que vai tudo para a Justiça Federal, com todos os problemas de excesso da Justiça Federal, com todos os problemas de perda de competência pelos juízes estaduais, que estão há anos lidando com ICMS e ISS. E cá entre nós, de todos os tributos que a gente tem, o mais parecido com o IBS é o ICMS num pedaço e o ISS no outro. A própria União reconhece que o IPI para ela é algo muito mais extrafiscal do que arrecadatório. Então, vai ter que ter uma discussão. E a solução como está hoje é ruim para todo mundo. Segundo, me parece que nessas demandas chamadas de anti-exacionais, ou seja, nessas demandas onde o contribuinte vai a juízo pedir para não pagar ou para pagar de determinado modo, que é o que a gente chama de determinação de relação jurídica base, ou seja, ele não está impugnando uma venda, uma prestação de serviço, ele está impugnando um modelo de atividade que vai se perpetuar ao longo do tempo. E nesses casos, eu não sei para quem ele vai vender ainda ou para quem ele vai prestar o serviço, portanto, eu não tenho estado ou município de destino. Me parece que, nesses casos, goste a gente ou não, ache a gente bom ou não, substituição processual é o único meio possível de se lidar com esse tipo de demanda. Tem outro meio, o litisconsórcio de 27 estados e 5 mil e tantos municípios em todos os processos desse tipo. Eu espero que ninguém considere a sério essa possibilidade. Agora, tem uma pegadinha aqui que me chama a atenção para 2 pontos que eu gostaria de dividir com vocês. Eu já estou concluindo. Tem até mais um slide sobre isso, mas é um resumo do que eu já falei. A substituição processual, se você vai para o artigo 18 do CPC, ela diz, aquela velha redação, a ninguém é dado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo autorização, e o CPC 15 mudou, não é autorização e lei, é autorização do ordenamento jurídico. Primeiro problema, a substituição processual, em regra, ela é uma substituição processual ativa, não passiva. Existem hipóteses, são as substituições anômalas, né, principalmente na área trabalhista, no polo passivo, mas não é comum. E ele fala dentro do ordenamento jurídico, ou seja, ele não diz necessariamente que será por lei. Se fosse adotar essa solução para o comitê gestor, vejam tudo que a gente falou antes, que a emenda 132 diz que o comitê gestor arrecada, a emenda 132 diz que os estados lançam. A alteração de competência tributária de estados e municípios para a implantação no comitê gestor veio por emenda constitucional. Eu não vejo como essa substituição processual possa vir por lei ordinária. Tem que ser por emenda constitucional, porque você não está alterando apenas uma legitimação processual substitutiva. Você está alterando um aspecto do exercício da competência tributária, ou melhor, da capacidade tributária ativa. E hoje está na Constituição que a representação judicial do interesse de estados e municípios com o IBS é dos estados e municípios. Então eu não vejo como uma lei ir de encontro ao que está na Constituição, alterando algo que é intrinsecamente constitucional, que é a definição, a delimitação da competência tributária. Então, para mim, esse é um ponto. Eu não acho que lei possa resolver. Mesmo lei complementar, teria que ser emenda. Segundo, tem um parágrafo único no artigo 18 que pouca gente lembra. Nas hipóteses de substituição processual, isso vale inclusive para as ações coletivas, né, que são sempre exemplos de substituição processual, no fundo. Nas hipóteses de substituição processual, é dado aos substitutos a possibilidade de ingresso no processo como assistente litisconsorcial. Pelo amor de Deus, se for feita uma emenda constitucional adotando isso, vai ter que ter uma regra específica para o comitê gestor, porque senão vira um caos. Você vai ter o quê? Em qualquer processo onde o comitê gestor seja substituto, todos os estados e municípios se habilitando como assistente litisconsorcial. Isso é inviável. Isso não é questão, repito, de eu gostar ou não gostar. Isso é inviável. Isso é objetivo. Vou dar um exemplo claro, que foi até dado ontem por uma colega do DF sobre a discussão da repetição. A ideia teórica da reforma é que a repetição de indébito fosse sempre do consumidor final. Porque é a ideia da reforma. A ideia da reforma é que o tributo sobre consumo, o contribuinte efetivo é o consumidor final. Os elementos de meio de cadeia são apenas agentes de arrecadação. Só que isso, na prática, era inviável, porque você teria um volume de ações de repetição impossível de ser administrado. Eu faço uma analogia com esse caso.
É inviável você permitir que qualquer estado ou município ingresse. E veja, muitas vezes você vai ter 2 estados com interesses contrapostos. Imagine a loucura. Você tem o comitê gestor como substituto numa ação movida por um contribuinte e como assistentes líderes sociais desse comitê gestor, 2 estados ou 2 municípios, um dizendo que o destino é aqui, outro dizendo que o destino é ali. Aí, enfim, vai ter que ter um regramento também para o parágrafo único e específico e tem que ser por emenda. Isso, pessoal, assim, meu tempo acabou, eu queria dar para vocês uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que parece que se começou a pensar nisso, né? Há uma comissão no STJ sobre isso, com a ministra Regina Helena, com o ministro Gugel. Há um grupo na AGU, que a gente integra, o Ricardo integra, sobre a questão da... que também, assim, não é do judiciário, então essa mudança tem que vir do judiciário, me parece óbvio, mas que pode colaborar. A notícia ruim é que o que eu consegui expor aqui nesses 15 minutos é a ponta do iceberg. Ainda tem vários outros problemas, precatório. Né? Se o contribuinte ganha essa ação contra o comitê gestor, tem sucumbência. Quem é que paga essa sucumbência? O município do destino, mas numa ação de declaratória de imunidade não tem município de destino, não tem estado de destino. Mas o comitê gestor até outro dia atrás era só um algoritmo, agora ele já vai ter até sistema de precatório para pagar. Né? Até outro dia ele era só um gestor de sistema. Então, são coisas que deveriam ter sido pensadas junto com a gênese da reforma e não foram, na minha opinião, e aqui é a opinião, deliberadamente. Deliberadamente, porque a reforma foi pensada para não necessitar de solução judicial. Aí eu respondi uma vez a um cara que até gosto muito da Sérgio. Eu falei, mas eu acho que qualquer lei foi pensada para não gerar problema judicial. Né? Nenhuma lei é pensada para gerar judicialização. Né? Se fosse só pensar a lei para não gerar judicialização e isso não gerar judicialização, todo mundo aqui podia ser exonerado, a gente não tinha trabalho. Né? Eu não acho que alguma lei tributária foi feita para ser descumprida, para não ser paga, para ser inconstitucional. Claro que não. Então, isso é algo que me parece que está começando a ser motivo de preocupação agora e ainda vai rolar muita água aí debaixo dessa ponte. Né? E eu espero até que a água pare de rolar aqui no Rio, porque eu vim para cá na intenção de ir para a praia amanhã de manhã. Muito obrigado, pessoal. Um dos pilares da autonomia federativa é justamente a autonomia financeira. Olha o currículo do Ramon, por favor. É a autonomia financeira baseada justamente nessa competência, nessa autonomia toda que você mostrou que está constitucionalmente pendurada numa fixação de alíquota. Né? Então, foi bom que você levou também a discussão aqui para o nível constitucional. Bacana. Agora é o Ramon, mas eu vou apresentar o Ramon de agora. Né? O pessoal já está pensando lá na noite, está todo mundo querendo ir embora, mas não. É o Ramon Rocha Santos que vai falar, procurador do município de Aracaju, mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, conselheiro da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, membro da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, coordenador do Núcleo de Direito Tributário e Financeiro da Escola Superior de Advocacia, coordenador da pós em Direito Tributário da Universidade de Tiradentes, professor em Direito Tributário de diversos cursos, autor de livros e artigos jurídicos. É uma honra ter a presença de você aqui junto com o Pedro nesse painel. E botafoguense. E Cris. E botafoguense. Um registro importante, né? E um momento histórico aí que vivenciamos aí no último sábado. Inclusive, eu estou sem voz, estava lá em Buenos Aires. A gente entende. Cheguei ontem, espero que hoje, ou talvez aí no domingo, nós possamos aí também sair campeões. Eu não poderia deixar, né, de cumprimentar e agradecer o convite, cumprimento aqui meu querido amigo Ricardo Almeida, Ivo, né, enfim, não vou me estender, até porque o tempo vou até iniciar já aqui, porque nos cumprimentos também integram, né, o tempo da apresentação. Mas agradecer e cumprimentar também Vanessa, Carícia, querida amiga Cristiane Neri, Pedro Caime, que me antecederam aqui. Uma satisfação imensa poder estar aqui, né, com vocês, já que Pedro iniciou aí já falando, né, de futebol. Quando ele falava, né, sobre a necessidade de uma reforma do Poder Judiciário, uma reforma do Judiciário também, isso me fez lembrar uma pré-eleição, né, antes da partida entre o Brasil e a ex-União Soviética, na Copa de 1958, onde
o treinador Vicente Feola, ele reuniu ali os jogadores brasileiros e disseram, né, disse para eles, né, o que é que eles deveriam fazer, né? Poxa, vocês aqui vão trocar Newton Santos, enfim, não me recordo agora, vão trocar passes aqui no meio de campo e outro ali vai puxar a marcação e aí Garrincha vai sobrar ali na ponta esquerda, né, nas costas do marcador, vai tocar a bola para Mazzola e Mazzola faz o gol. E Garrincha, com toda a sua ingenuidade, ele interpela e faz, mas, peraí, seu Feola, vocês já combinaram com os russos? Veja, me parece que a reforma tributária, a gente tem também essa grande preocupação, né? Foi uma reforma que foi concebida por economistas, por auditores, mas que desconhecem um pouco, né, da nossa realidade, uma reforma que também traz aí um pouco, né, de experiências de fora, realidades completamente diferentes da nossa, mesmo aqueles países que nós temos aí um IVA dual, né, como o Canadá e o outro país, acho que a Índia, né, ainda assim, né, se trata de uma realidade completamente diferente daqui da nossa. Então, a gente precisa ter uma preocupação muito grande. Nós temos que passar da fase do negacionismo, embora também eu reconheça essa importância, tentar, esse é o nosso papel, tentar dar a melhor contribuição diante dessa nova realidade que se impõe, que eu reconheço, né? Não vai ser fácil, nós temos aí inúmeros desafios. O Pedro tinha aí 3 pontos, né, para poder falar, e em um único ponto ele já trouxe aí inúmeras reflexões que já demonstram aí as preocupações que nós teremos, né, daqui para frente. Mas eu fiquei incumbido de tratar aqui especificamente sobre o comitê gestor do IBS. Não está passando aqui. Será que... Eu fiquei encarregado de tratar com vocês aqui do comitê gestor, né, do IBS. O antigo, né, Conselho Federativo, como foi trazido aqui, e as disposições acerca do comitê gestor, elas já estão meio que delineadas ali na Constituição, na emenda, né, e depois é trazido, deixa eu ver se eu consigo... Então, eu preparei um material fazendo uma abordagem acerca dos principais pontos, né, trazidos tanto na emenda constitucional número 132 quanto no PLP 108 de 2024, desse ano, que é aquele que institui o comitê gestor e traz aí algumas outras considerações específicas de alguns impostos, a própria regulamentação do processo administrativo fiscal. Mas já no texto constitucional nós temos ali a natureza jurídica, que não está muito bem explicitado, né? Uma entidade pública sob regime especial, é isso que fala lá o artigo 156b, parágrafo 1º, né, da Constituição, e prevê uma independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira deste comitê gestor, né, que vai atuar de forma integrada, agora sim, de forma integrada entre os estados, o Distrito Federal e os municípios, e a atribuição de iniciativa de lei complementar instituidora do ICMS também é do próprio comitê gestor. E a própria Constituição, obviamente, tivemos aí algumas alterações desde a redação original da PEC, mas traz lá algumas competências administrativas que vão ser depois melhor delineadas no PLP 108, como editar regulamento único, uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do imposto, a arrecadação do imposto, efetuar as compensações, distribuir o produto da arrecadação dos estados, distritos federais e dos municípios e decidir o contencioso administrativo, né? Parece, como bem disse Pedro, que isso para além da competência tributária, que não pertencem, de fato, né, aos estados e aos municípios, e esse talvez seja o grande ponto de questionamento acerca da própria constitucionalidade, mas a capacidade tributária ativa também. Parte dessas atribuições fica aí com o comitê gestor e outras, como as atividades de lançamento, fiscalização, ali
com os estados e os municípios. E a composição vai ser definida em lei complementar, nós já temos ali um delineamento com representação paritária entre os estados, o Distrito Federal e os municípios, nessa instância máxima de deliberação, e a alternância dessa presidência entre o conjunto dos estados e o conjunto dos municípios, sendo que a organização, o funcionamento do comitê gestor vai ser tratado no regimento interno, ou seja, ainda não temos sequer, né, a definição da lei complementar, mas haverá também esse delineamento aí no regimento interno. Essas competências administrativas, como eu disse, né, elas são reproduzidas aí as 3 primeiras delas no PLP 108, e além disso são trazidas aí inúmeras outras, né, que eu não vou aqui ser repetitivo, esse material eu vou deixar disponível para vocês, mas a coordenação, né, das atividades de fiscalização, cobrança judicial e inscrição em dívida ativa, expressamente prevista no PLP do Comitê Gestor, atividades essas que vão ser realizadas pelos respectivos estados, né, e municípios. A inscrição em dívida ativa, elaborar e aprovar o seu regimento interno, a sua proposta orçamentária, e a retenção e o repasse do IBS e a distribuição do produto, né, naqueles percentuais que são trazidos na Constituição Federal, 80% na proporção da população, 10% com base em indicadores de melhoria e resultado de aprendizagem, 5% com base em indicadores de preservação ambiental e os outros 5% de forma igual para todos os municípios, independentemente do critério populacional. O menor município, como o município de Serra da Saudade, o município de São Paulo, o maior município do país, vai ter igual participação no que corresponde àqueles 5%. Né? Elaborar a sua metodologia, prestar contas e solicitar a cessão de servidores das carreiras da administração tributária para atuarem no comitê gestor, estruturar o plano de cargos e salários, contratar serviços terceirizados, estruturar o plano de vantagem, enfim, essas são as atribuições. E eu destacaria aqui, o Pedro também já nos adiantou, a preservação das competências das carreiras da administração tributária e das procuradorias. Isso está expresso, né? As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias serão exercidas no comitê gestor e na representação deste por servidores das respectivas carreiras. Isso é importante nas discussões que nós tivemos, o Pedro falou aqui, tanto na discussão das procuradorias, né, reforma tributária, a Cris participa, o Ricardo, e também nas discussões no GAG, né, no Grupo de Assessoramento Jurídico, do PAT RTC, nós tivemos essa preocupação, alguns até brincavam, poxa, se não fosse assim, talvez não haveria carreira mais interessante, né, do que fazer concurso aí para o comitê gestor, obviamente que está afastado, foi uma forma de você desidratar aquele Conselho Federativo, agora, mas ainda assim com inúmeras atribuições e que tem chamado a atenção aí dos estados, do município, o pessoal já está brigando aí para ocupar esses postos. Né? O controle centralizado da inscrição em dívida ativa, mediante um sistema único, é um outro destaque. Esse regulamento único do IBS vai definir o prazo máximo para a realização dessa atividade de cobrança administrativa, desde que não superior a 180 dias, né, contado da constituição definitiva do crédito tributário. Alguns, eu tenho acompanhado, tenho colocado isso aí como um avanço, né, diante da realidade de cada município, onde esses prazos aí não são respeitados. Veja, é aquela mesma discussão. Né? Para alguns, nós temos aí 5.570 municípios no país. Esse foi o grande argumento sedutor para que se conseguisse aprovar a reforma tributária. Eu acredito, eu não tenho o número, Pedro, eu diria que, não vou dizer aqui que são poucos, né, a quantidade de municípios, mas eu acredito que em torno de 10% dos municípios, você tirando aí, e acho que estou sendo extremamente generoso, de 5.570, né, pouco mais, né, de 500 municípios, talvez das capitais, não sei nem se chega a isso, efetivamente instituem e arrecadam o ISS. Né? E a grande maioria, né, 90% aí dos municípios, ou até mais, você não arrecada absolutamente nada. E foi... vivem de repasse, né, do FPM, enfim. Aqui, eu repito, né, não vou dar um passo atrás para poder questionar, mas é o mesmo argumento, né, que se utilizou lá atrás, poxa, vai ser bom, né, para vocês, que hoje vocês não têm nada, vão ter aí a possibilidade de ter o produto da arrecadação. Acho que não. Essa situação também que tem sido revelada, você vai ter agora um prazo
para a realização dessas atividades que não são respeitadas em alguns municípios. A situação hoje, as capitais, né, isso já está muito bem delineado e não precisaríamos, portanto, de uma previsão nesse sentido. Eu não vejo, né, como um avanço, e sim uma situação natural. Desse prazo de 180 dias, a administração ela vai encaminhar o expediente à Procuradoria para essas providências de cobrança judicial ou extrajudicial cabíveis, né? O ônus também da cessão pelos entes federativos ela vai ser definida, né, no regimento interno, e as diretrizes, né, para a fiscalização do IBS também estão todas elas. Tem quanto tempo aí? Só para mais 8 minutos, talvez. Vão ser delineadas. Eu vou passar um pouco aqui acerca, né, dessas diretrizes e tratar da estrutura organizacional do Comitê Gestor do IBS, né? Ele possui um Conselho Superior, a Diretoria Executiva e as suas diretorias, a Secretaria-Geral, a Assessoria de Relações Institucionais e Interfederativas, a Corregedoria e a Auditoria Interna. Isso está traçado aí no PLP. E a composição, né, já conhecida, mas há um delineamento também agora no PLP 108, caso 27 membros, representando cada Estado e o Distrito Federal, indicados pelo chefe do Poder Executivo de cada Estado. Nós não temos problema no âmbito estadual no que diz respeito à representatividade. Por quê? Porque todos os estados e mais o Distrito Federal vão ter assento, né, no Comitê Gestor. Nos municípios, nós vamos ter essa dificuldade. Por quê? Porque são apenas 27 cadeiras para 5.570. E eles vão ter que ter essa representatividade aí, com 14 eleitos com base nos votos de cada município, com valor igual para todos, né? E aí vão ter aí, a gente imagina, né, os acordos, né, entre esses municípios, e 13 eleitos com base no voto de cada município ponderado pelas respectivas populações. Então, o município maior, naturalmente, São Paulo, por exemplo, por si só, acho que já asseguraria uma dessas vagas, e, enfim, mas esse foi o critério eleito aí. Isso está, inclusive, está no texto constitucional. Agora, a escolha desses representantes ela vai ser efetuada mediante eleições distintas, né? Existia essa discussão quando estávamos ainda no texto da emenda, né? Seria uma única eleição e a gente vai utilizar esses dois critérios? Não. São duas eleições, né, para a definição dos membros de cada um dos grupos, pelo critério numérico e pelo critério populacional. Para a eleição dos membros de acordo com o critério numérico, vão ser formadas chapas contendo 14 nomes indicados como titulares e 2 suplentes para cada titular, 42, portanto, no total. E essas chapas, no que diz respeito ao critério numérico, vão ter que ter o apoiamento mínimo de 20% do total de municípios no país, no caso, 1.113 municípios. Isso com o critério numérico. E o critério populacional, as outras 13 vagas, vão ser formadas chapas contendo 13 nomes indicados como titulares e 2 suplentes para cada titular. Portanto, 39 membros. E essas chapas vão dispor do apoiamento de municípios que representam, no mínimo, 20% do total aí da população no país, mantendo, portanto, o mesmo critério, né? Como é? Exatamente. Talvez. Essas chapas elas devem ser integradas pelo menos um representante de cada uma das regiões do país, e vai vencer a eleição quem obtiver, naturalmente, mais de 50% dos votos válidos, né? E se nenhuma das chapas atingir esse percentual de 50%, aí um segundo turno de votação com as 2 chapas mais votadas, né, e vai ser considerado vencedor aquela que obtiver a maior parte, né, dos votos válidos. Então, esses são, né, os critérios. Cada município e o Distrito Federal, ele somente pode apoiar uma chapa, né, em cada uma dessas eleições, não vai poder apoiar mais de uma. Indicar integrantes para compor, caso disponha, né, porque nem todo município vai poder ter representatividade. A gente vai ver já quais são os requisitos, né, acho que no slide seguinte. Então, caso seja possível, ele vai poder indicar 2 servidores da carreira instituída de lei na administração tributária dotados de competência para exercer atividade de lançamento, fiscalização, arrecadação e cobrança de tributos municipais. E indicar apenas um membro titular ou suplente. Os membros do Conselho Superior serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e notório conhecimento em administração tributária, um critério bastante fluido, né? Observado o seguinte: a representação titular dos estados
e do Distrito Federal será exercida pelo ocupante do cargo de secretário da Fazenda, Finanças, Tributação ou cargo similar que corresponda à autoridade máxima da administração tributária dos referidos entes federativos. Isso foi objeto de bastante questionamento, né? Essa restrição a secretário da Fazenda ou cargo similar. A representação do município do Distrito Federal vai ser exercida, né, por membro que atenda ao mínimo um dos seguintes requisitos, né? Ocupar aqui o inciso primeiro, né? Ele é do distrito do estado, perdão, né? E no município o critério, obviamente, como uma realidade, né, um pouco distinta, ele coloca um dos seguintes requisitos: ou ocupar o cargo de secretário da Fazenda, Finanças e Tributação, ou cargo similar, que é o mesmo critério anterior, e ter experiência de, no mínimo, 10 anos na administração tributária, ou ter experiência de, no mínimo, 4 anos ocupando cargo de direção, chefia ou assessoramento superiores na administração tributária estadual, distrital ou municipal. Estes são aí os requisitos, os 3 dos quais, pelo menos um, né, deve estar presente para que possa ter assento aí, como representante do município. Esse quórum de aprovação nas deliberações vai ocorrer da seguinte forma, né? Se a gente não tinha problema no que diz respeito à representatividade para os estados, o problema estava nos municípios, aqui a situação se inverte, né? Nos municípios a gente não vai ter nenhum problema, por quê? Porque as deliberações, aí, o quórum de aprovação vai ser obtida com base na deliberação da maioria absoluta, né, dos seus representantes. Já em relação aos estados, e aí, naturalmente, né, há como é que eu poderia dizer, né, os estados, né, do Sul e Sudeste têm uma aproximação maior e uma tentativa, portanto, de vetar, né, já que a maioria absoluta seria prejudicial, né, aos estados mais populosos. Tentaram, a redação inicial, acho que teria que, além da maioria absoluta de seus representantes, ter representantes que correspondam a mais de 60%, agora 50%, né, com essa alteração. Existe, portanto, aí essa possibilidade de veto. E como o Ivo já antecipou aqui, também acho que vamos estar diante de um impasse aí, porque em inúmeras situações aí vamos ter a maioria absoluta, porém não vamos adotar o critério populacional, né? Pois não. Então, antes de tomar aqui, já levei o cartão amarelo, antes de tomar o segundo amarelo, portanto, ser expulso aqui, eu vou encerrar aqui. Repito, a minha participação foi muito mais expositiva, tratando aí dos principais pontos delineados na emenda 132 e no PLP 168, e aí, ficando aí, portanto, fico à disposição para eventuais questionamentos e para os debates, agradecendo mais uma vez o convite para poder estar aqui presente. Muito obrigado. Obrigada, Ramon. Acabou que as duas palestras se complementaram para a gente ter uma noção, né, exata do papel do Conselho Gestor dentro desse novo arranjo. Papel exato não, né, porque ele está bem definido, né, mas do quanto ficou obliterada aí a posição de municípios e estados. Gostaria, em nome do Procurador-Geral, caso ele não possa descer a tempo, agradecer a presença de todos, antes da leitura da carta aqui pela Cris, dizer que nos engrandece muito ver que há uma representação do Brasil inteiro hoje aqui na Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro. Então, os cariocas se alegram com o fato de vocês estarem aqui e muitos dos que estavam desde cedo resistirem bravamente até o final. Aprendemos muito com experiências concretas, né? Não só as palestras expositivas, quem é professora adora, né, palestra expositiva, mas também as questões concretas, as experiências que a gente viu em Belém, as outras experiências que misturam regularização fundiária com execução fiscal e tantas outras formas criativas que vocês acabaram criando por força da necessidade para conseguir diminuir acervo e aumentar a eficiência dos municípios. Então, a classe dos procuradores em geral também agradece, né, esse trabalho. E, na linha desses agradecimentos, não poderia deixar de falar aqui, e tendo, né, uma parceira já antiga de todas as horas, a Vanesca, na área de urbanística ambiental,
E ainda mais esse ano, né, que foi um ano difícil. E a Cris, aqui, né, nossa procuradora executiva, né, pela excelência do evento, ao Ivo, no Núcleo de Estudos de Execuções Fiscais também, que deu a excelência, e a Escola de Políticas de Estado da Procuradoria-Geral do Município, a EPRI, se orgulha muito também de sediar esse evento em razão disso. Daqui a pouco a gente faz um sorteio no final só de um livro sobre as ondas do Rio, tá? Só para vocês levarem uma lembrança também, uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, que a gente tem nos nossos eventos. E agora vamos à carta. Carta Rio. Isso, Ivo, Cris e a Ana. Isso. Né? E a gente antes do debate, vai ler a carta. Fiquem. Não, vocês podem ficar. Nós saímos, eles vêm, nós duas saímos aqui. Porque depois do debate, depois vocês podem conversar geral. Vai, volta, vai, Me volta. ajudar a descer. Então, gente, eu quero agradecer também a Arícia, a Vanesca, né, são as duas diretoras do Centro de Estudos e da nossa escola. Quero agradecer a Isabel, que veio de Porto Alegre para dar todo o apoio aqui, a Olívia também. Quero agradecer a Thalita, que deu todo o suporte para muita gente que tinha dúvida de onde ficar, onde é que era, né? Então, a gente realizou esse encontro realmente pretendendo que ele tivesse esse resultado. E a proposta é que a gente elabore uma carta, então, que seja o resultado desse encontro. Né? Nós fizemos aqui 6 mãos. Né? Vai lá, Ivo. Só complementar um agradecimento à Kátia, à Vânia e ao Pedro aí pelo suporte aqui. Verdade, o grupo do SESC também ajudou bastante na organização desse evento. Tá? Muito obrigado, ficou tudo muito ótimo. Até a disposição do palco, eles trabalharam arduamente para que isso daqui funcionasse. Tá? Não poderia deixar de fazer essa menção a vocês. Não, imagina. Então, a gente... eu vou ler e vocês fiquem muito à vontade para sugerir ou para divergir, né? Mas a ideia é que a gente possa ter um documento como resultado desse encontro. Né? Então, nos dias 2 e 3 de dezembro, foi realizado o primeiro Encontro Nacional de Procuradorias Fiscais Municipais, na sede da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro. A gente colocou ali as entidades e tal, reunindo 111 procuradores e procuradoras de diversos municípios brasileiros, que debateram temas conforme programação em anexo, com os seguintes apontamentos e deliberações. 1. Necessidade de aprimoramento no compartilhamento de sistemas entre os entes federados, seja em relação aos respectivos sistemas, seja com a disponibilização ágil de sistemas do CNJ, com acesso geral e sem custas ou emolumentos. Qualquer coisa me interrompam, tá? 2. Alteração legislativa que permita que a execução fiscal ajuizada para a cobrança de IPTU possa ser complementada por exercício, vencidas e vincendas, permanecendo a dívida sem necessidade de novo ajuizamento, facilitando, desse modo, a realização de leilões e alienações extrajudiciais. Tramitação ágil e sem necessidade de intimações até a penhora ou possibilidade de penhora administrativa com averbação para posterior ajuizamento para fins de atos expropriatórios. Gestão de risco e quantificação adequada devem ser sempre realizadas, respeitando-se as disposições locais, especialmente quanto ao valor limite para ajuizamento. Acho que as disposições legais locais, né? Faltam legais aqui. Estabelecimento de procedimentos padronizados de trabalho pelas varas de execuções fiscais, observando o disposto nos artigos 7º e 8º da Lei de Execução Fiscal. 6º, aprimoramento das medidas de cobrança extrajudicial, em especial protesto e averbação pré-executória da CDA, disponibilizando aos cartórios ferramentas e pessoal necessários para dar cumprimento ao previsto na Resolução 547 de 2024 do CNJ.
7. Incentiva a utilização de métodos autocompositivos, como mediação e transação, observando-se as legislações locais já existentes, estimulando-se um trabalho integrado entre procuradorias e secretarias de Fazenda, inclusive com participação de mais de um ente que estão sujeitos à mesma lide nos procedimentos instaurados. 8. Mudança real na relação entre administração pública e contribuintes, tornando a administração pública mais dialógica, criando credibilidade, segurança jurídica e confiança. 9. Criação de mecanismos de compartilhamento de sistemas de gestão de dívida ativa implementados pelos municípios. 10. Defesa de que o controle de legalidade da inscrição dos créditos em dívida ativa para a posterior cobrança seja feito pelas procuradorias, por comando expresso da Constituição Federal. Esse todo mundo gosta, né? 11. Aprimoramento da securitização da dívida ativa, com a premissa básica de que não se trata de cessão de crédito tributário. 12. Não se trata de terceirização de dívida ativa. Isso talvez até pegue na redação da Letânia que estava dizendo que aqui, sem a possibilidade de cessão das prerrogativas e competência de cobrança. A gente vai na própria Então, assim, aprimoramento da securitização da dívida ativa, com a premissa básica de que não se trata de cessão de crédito tributário, nem há a possibilidade de transferência das prerrogativas e atribuições para a cobrança, das atribuições exclusivas para a cobrança da dívida ativa. É isso? Eu colocaria aprimoramento do entendimento da segurança, porque eu acho que, pelo que eu já vi, a despeito da, talvez, o melhor caso, melhor estruturado no Brasil tenha sido aqui do Rio, mas que, assim, ainda é uma coisa tão dúbia que o contrato foi suspenso, enfim. Mas São Paulo fez, o Estado de São Paulo não. É porque eu acho que a questão toda é que é muito confuso. Uma coisa é você ceder o crédito para ser cobrado pelo banco. Então o banco quer cobrar, porque ele quer ter todos os ganhos com aquele cobrança. A securitização não é isso. Né? Eles vendem, eles querem que seja isso porque eles têm esse interesse, mas a securitização não é isso. Você não está cedendo crédito para eles cobrarem. Então, a lei complementar pensou dessa maneira, não é uma cessão de crédito. Tinha casos, tem projeto de lei para ceder para o banco a cobrança, mas não é isso que a lei complementar estabeleceu. Eu gostei da ideia dela de falar do entendimento, porque a primeira questionamento que nós fizemos ali fora. Mas por que fazer a securitização? Eu não consigo, a priori, né? Por que fazer, né? Porque o que acontece? Na hora que você lança as debêntures no mercado, você vai receber imediatamente o valor do mercado. Então, aquele ente, por exemplo, pensa um parcelamento de 80 parcelas. Ele só vai receber isso no final dos 80 parcelas. Sim. Né? Que vai passar vários anos. O que você faz? Na hora que você lança no mercado, você lança a debênture com garantia real é o título. E ela é comprada, aquele recurso que você vai receber em 80 parcelas, você vai receber antecipadamente. Então, assim, você já vai ficar com aquele dinheiro. E à medida que você que o contribuinte vai pagando, você vai na realidade, vai, vamos dizer, satisfazendo aquelas pessoas que adquiriram os títulos. Mas você já recebeu o valor. Então, a vantagem da securitização é essa. Você continua com a cobrança sua, procuradoria normalmente, está parcelado aquele crédito, você vai recebendo o dinheiro do parcelamento. Aquele dinheiro que vai entrando vai servir para poder pagar aquela pessoa que adquiriu a debênture. Então, a ideia é de você antecipar o montante que você tem de créditos naquele momento. Você não vai ficar esperando 80 meses para você receber. Então, assim, para o ente, a interesse é a antecipação. E para quem está adquirindo, o que ele vai fazer? Ele vai receber, à medida que os contribuintes vão pagando, você vai resgatando aquelas debêntures que foram lançadas no mercado. Então, eles vão receber. O problema é que ele tem um risco. Quem está adquirindo a debênture tem um risco. Porque pode ser que a pessoa não pague. Por isso é que você tem que fazer o rating dos créditos, para você saber exatamente quanto você... Não é qualquer crédito que você pode... Não é qualquer crédito. Você tem que botar os bons créditos ali, porque você tem que fazer uma avaliação do rating. Por isso que eu falei da avaliação do risco. Vai ter uma agência que vem fazer uma avaliação do risco do que você está querendo securitizar. Ele vai dizer, qual é o seu histórico de parcelamento, qual é o seu histórico de refis,
Quando é que você, como é que as pessoas pagam? Elas interrompem, não interrompem? E elas vão te dar uma nota. Então, assim, é um rating. Vai te dizer, olha, isso aqui você está no rating A. A chance daquela pessoa que comprou, adquiriu a debênture receber é imensa. O que vai acontecer? Aquela pessoa vai adquirir a debênture com uma taxa menor. Então é interessante para você, porque você vai receber aquele dinheiro antecipadamente, você vai pagar, a pessoa vai pagando e o fluxo vai indo, e o risco é de quem está comprando. É claro que tem que ter um deságio, por isso que você tem que ter um montante, você tem que ter crédito bom, e você tem que ter sempre ceder um valor muito maior do que efetivamente você lança no mercado. Então, por exemplo, você vai lançar 100 mil debêntures, você pensa em ceder dos 300 mil, sempre 3 vezes a mais. 300 mil. Por quê? Pensa assim. Porque naquele bolo de 300 mil, quantas pessoas vão interromper parcelamento? Mas tem outras que vão pagar. Só que você só lançou 100 mil. Então você só tem que resgatar 100 mil. Não sei se está ficando claro. Sim. Então você separa 300 para resgate de 100 mil. Você já recebeu os 300. Já recebeu os 100 mil que você lançou. Sim. Você já recebeu. Mas se você bota um bolo grande, se tiver remissão, anistia, parcelamento, mesmo que você diminua, você vai ter dinheiro para pagar os 100 mil que você fez lá. Porque uma parte do bolo vai pagar. Então a vantagem é essa, você receber. Não é terceirização. Quando você terceiriza, porque os bancos vêm assim, eu quero cobrar. Porque eles vão fazer negociação na cabeça dele. Quando você cede para o banco a cobrança, é uma inovação. Isso é terceirização da dívida ativa. Eles é que vão cobrar. Eles são os novos sujeitos ativos. Isso é que a gente não admite, é isso que está constando. Isso não é possível, de jeito nenhum, porque a prerrogativa é nossa de cobrança. Sim. Porque a gente pode fazer, não sei se ficou mais claro agora. Sim, sim. É isso, a vantagem é essa. Aprimoramento da securitização da dívida ativa. Aí tinha a sugestão de aprimoramento do entendimento acerca da securitização, com a premissa básica de que não se trata de cessão de crédito tributário, nem há possibilidade de a cessão dos créditos tributários, nem a prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial dos créditos que tenham originado os direitos cedidos. Tá, então está bem diferente. Acho que tem que mudar aqui. Aprimorar o entendimento ou aprimoramento da securitização? Eu ainda acho que é aprimorar a securitização, não o entendimento. Eu também acho. Porque esse, Então fica como tem então que fica como estava no original. Então fica assim: aprimoramento da securitização da dívida ativa, com a premissa básica de que não se trata de cessão de crédito tributário, devendo assegurar-se à Fazenda Pública a prerrogativa de cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de que se tenham originados os direitos cedidos. Eu só trocaria crédito fiscal. É isso, eu sugeria isso. Eu voltaria a colocar a terceirização da dívida ativa. Devendo assegurar-se à Fazenda Pública. Fiscal, público ou fiscal? pode ser não tributário. Os créditos públicos Porque pode ser não tributário. Mas eu acho que a ideia de que se tenham originados os direitos cedidos. Mas tem a parte da terceirização. lá no começo, quando você falou assim, deixando Aprimoramento da securitização da dívida, com a premissa básica que não se trata de cessão de crédito, nem terceirização. Ou terceirização. Eu acho que terceirização da dívida ativa é uma tecnologia que muita gente usa, né? Sim. Está bem claro que é isso. Isso. Então, vamos lá. Aprimoramento da securitização da dívida ativa com a premissa básica de que não se trata de cessão de crédito tributário nem de terceirização da dívida ativa, devendo assegurar-se à Fazenda Pública a prerrogativa de cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos públicos de que tenham originados os direitos cedidos. Isso. Tá. 12. Defesa da preservação da autonomia dos entes federados na administração e arrecadação do IBS junto ao comitê gestor, assim como respeito ao exercício das competências privativas das carreiras de Estado, preservando-se a competência dos entes da federação no contencioso administrativo e judicial, com a efetiva participação das procuradorias municipais. Eu não sei se eu colocaria o judicial aqui, porque a gente poderia separar. E tem um outro item que refere o seguinte: previsão do contencioso judicial do IBS de forma a preservar as competências
privativas das carreiras de Estado. Então, né? Porque o comitê é. gestor não vai tratado. E 14, que foi o pedido do Gustavo, Miguel Gustavo, implementação da averbação eletrônica das CDAs pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Sim. Fechamos? Acho que com isso fechamos a carta do primeiro encontro. Renovando aqui. Ah, é. Acho que o aprimoramento da lei 9497. Só um pouquinho, ela vai para 15, então. Aprimoramento da lei 9497. De que ano? Acho que é de 97. 97. Quanto ao domicílio, Quanto ao termo inicial, Ah, é. para que o título possa ser protestado, né? Peraí, vamos pensar aqui. Quanto ao termo inicial de contagem para efeito de envio da CDA para protesto, né? Que hoje eles consideram pelo vencimento, mas na verdade a gente tem que considerar pela data da constituição. São do crédito. Porque a gente acaba deixando de enviar muitos títulos para protesto. Então talvez seja mais fácil ele descer a questão mais específica. além da questão do domicílio. E o domicílio também. Isso. E também trazer o... A gente tem esse problema. Você não tem que fazer convênio com todo mundo, você faz convênio só, né? E possibilitar... Bem como possibilitar Aprimoramento da lei 9497, quanto ao termo inicial de contagem para envio da CDA para protesto. Isso. De modo que passe a considerar... De modo que considere a data do esgotamento... não da constituição definitiva do crédito. Do crédito. E não a data de vencimento. Né? Porque, na verdade, a gente tem o posicionamento do STJ, que diz que tanto o protesto quanto a negativação podem ficar só durante 5 anos contados do vencimento. Então, a ideia é aprimorar a lei de protesto. Modo que considere a data da constituição definitiva do Crédito. Qual é a outra questão? Bem como Permitindo ainda O envio de CDAs para protestos no domicílio da entidade credora. a despeito do devedor estar domiciliado em município diverso da federação. Agora ele deveria ir em São Paulo, mas já não dá manual. Então aí é ruim, porque se você... Essa parte do domicílio é meio assim, a gente pode protestar em qualquer lugar, tá? Ou seja, teoricamente, eu posso protestar uma empresa de São Paulo aqui no Rio, não tem nenhum tipo. Não, mas você vai ter que levar lá na praça. Mas aí o cartório ele vai mandar. O cartório, o que ele faz na prática? Ou ele manda uma carta, tá? Ou ele faz o que aqui no Rio faz. Ele faz duas coisas. Ou ele manda uma carta registrada para lá, ou ele simplesmente fala que não conseguiu e publica edital. Eu só acho que aí a gente vai criar uma discussão de que tem que protestar a parte no local, não tem que protestar no local. Hoje é mais simples. Hoje eu não olho o domicílio de onde eu estou protestando. Eu simplesmente falo, protesta esse CPF, está aqui o endereço e o cartório. Boa sorte, entendeu? Não, aqui e até porque tem um outro detalhe, e tem um outro. Na verdade, eu vou pedir desculpas, é porque eu agendei um compromisso acadêmico com 2 professores daqui, no Leblon, e eu descobri que para chegar lá, 7 horas, eu tenho que sair daqui agora.
Eu espero encontrar a maioria de vocês hoje à noite na abertura, durante o congresso, e um prazer enorme. Vou correndo, mas a gente se vê mais tarde. Um abraço. Obrigada, Pedro. Independentemente do domicílio do credor, o que interessa é o domicílio do credor. Como se fosse semelhante à competência, por exemplo, da execução fiscal. Até porque ele vai saber que ele está protestado pelo aplicativo do Serasa. Com crédito público. Então, eu não preciso entrar em contato com os IFPTBs e com os tabelionatos do Brasil inteiro. Eu entro em contato só com o tabelionato que está próximo a mim, porque é muito mais... Isso. Por isso que eu acho que a sugestão que eu entendi na Afinal, qual é a ideia? É que, como a Ana falou, que esse encontro seja anual e que, de alguma maneira, seja via NPM, seja via um outro órgão, que a gente seja incorporado isso e isso seja trabalhado. Tá? Não sei se é CNM, FNP. A NPM seria, eu acho, um órgão que poderia exercer esse papel, tá? E aí é uma das patrocinadoras, uma das apoiadoras aqui do evento, porque aqui tem muitas coisas que dependem de interlocução com CNJ, com o Poder Legislativo, com outro. Por exemplo, a criação do compartilhamento das práticas dos municípios, ter um grande banco de dados onde todos... Sugestão. Então, assim, eu fiz uma redação aqui. Eu acho que tem que ser separado, né? A gente poderia colocar assim: criação de um observatório para as questões fiscais e tributárias municipais, com a diretriz de que este encontro seja realizado anualmente de forma prévia ao Congresso Brasileiro de Procuradores e Procuradoras Municipais da NPM. Isso. Eu acho que fica e bom esse observatório fica linkado, então, com a realização do encontro. E uma ideia também é que, por exemplo, no próximo encontro, de repente, o primeiro momento do segundo encontro é nós lermos essa primeira carta e discutirmos o que se conseguiu implementar nos municípios que estão presentes, fazer esse debate. E aí começa as palestras com as novidades no decorrer do ano. Isso. Esse ano teve municípios, a maioria dos municípios foram do sul-sudeste. No outro ano a gente conseguiu uma representação. Isso. Isso. E na sexta-feira, no Congresso, vai ter um momento que é da Enadim, tá? Que é da Escola Nacional, e as escolas estão envolvidas nisso. Então, a gente pode levar esse ponto da carta, porque o observatório é uma função acadêmica, né? É uma função, ele é para além disso, né? Ele é uma função de acompanhamento, etc. e tal. Então, eu acho que uma das sugestões desse encontro, criar um observatório desses temas, levado para a Enadim como uma contribuição daqui, fica bem legal. Claro, e tu quer consultar essas coisas, não dá para esperar o ano que vem, né? Nesse ponto. Claro. Criar alguma coisa. Fechamos. Serpenir. Terminamos, então. Muito bom. Primeira carta. Então, fica com vocês essa missão de levarem. Não, no encontro. A Ana vai também, o Ivo. Eu não estarei. Mas vocês, então, levar essa carta, né, como proposta, e a gente vai divulgar essa carta também nas instâncias que possam ter relação com tudo que a gente definiu aqui. Tá bem? Muito obrigada, gente. Que seja o primeiro de vários. E até a noite, né?